Pirando Amigo orgulhosamente apresenta. Então eu tenho aqui uma ponte de Wheatstone. Coloquei um galvanômetro aqui no meio, que é um cara que mede as correntezinhas. Mas eu podia colocar uma lâmpada, um aparelho qualquer. O que precisa de acontecer para que nesse galvanômetro preto aqui, olha, passe uma corrente? Quem sabe? Quem pode responder, por favor? Olha, precisa de haver um ADDP. O potencial aqui no ponto B tem que ser diferente do potencial do D de dado, não é? O que é que está indicando aqui? Ó? Isso aqui é o quê? Como é que chama isso? Uma fonte de corrente contínua, não é? Por que tem corrente aqui? Porque eu tenho potenciais diferentes, ó. Um lado, o pauzinho é maior que o outro, tá certo? Só tem corrente se houver diferença de potencial. Então, eu preciso, para que passe uma corrente aqui, eu preciso que haja uma diferença de potencial. No exercício, ele chamou isso aqui de R1, aqui R2, aqui R3, aqui R4. Alice Bravin, aquela menina que está nervosa no momento, muito bravinha, falou assim: Túlio, aqui eu não entendo por que tem que ser diferente. Qual que é o sentido da corrente? Quem sabe? Responde, gente. É no sentido horário, não é? É, exatamente, porque eu tenho que sair do lado do maior potencial para o lado do menor potencial. A corrente faz isso, ó. Então só vai existir corrente se existir uma diferença de potencial. Esse potencial aqui, ó, no ponto B, tem que ser diferente do potencial do ponto D. Se eles obtiverem o mesmo potencial, não vai ter corrente. O lance da ponte é o seguinte, ó, se eu multiplicar R2 por R3, que são os dois opostos, ó, e o resultado deu o mesmo do produto R1 por R4, isso quer dizer que o potencial B e D são iguais. Todo mundo entendeu? Se o produto das resistências que estão do lado contrário, ó, R2 vezes R3, der o mesmo resultado de R4 vezes R1, eu vou concluir que o potencial de B é igual ao potencial de D de dado. Isso significa dizer que não haveria corrente naquele galvanômetro ali. Se houvesse uma lâmpada ali, ela não ia acender, tá bom? Embora o Wheatstone não tinha sido o criador da tão conhecida ponte de Wheatstone, com certeza ele utilizou em muitos experimentos. Para que o circuito cumpra sua finalidade, a leitura do galvanômetro deve ser zero, o que confere ao conjunto uma configuração de equilíbrio. Já falei disso, está até escrito aqui em cima, ó. Para que o galvanômetro não faça leitura, R2 vezes R3 tem que ser igual a R1 vezes R4, não é? Então vamos ver as afirmações. Afirmação número 1. R1 e R2, R3 e R4 guardam a proporção R1 vezes R2 é igual a R3 vezes R4? Primeira afirmativa está falsa, não é? Tem que ser R2 vezes R3, não é? Beleza? 2. Se o gerador for substituído por outra eletromotriz, o galvanômetro indicará um valor de zero? A força eletromotriz é esse Ezinho que está aqui, que a gente ainda estudou como V. No próximo capítulo que nós vamos mudar o nome dele. Se eu mudar o valor daquele V ali, que era 8 para 80, por exemplo, o galvanômetro vai ler alguma coisa? Sim ou não? O que vocês acham? Não muda. Porque, indiferente desse E aqui, se esse produto esse por esse for igual a esse por esse, continua não marcando nada. Quem determina o que vai marcar o galvanômetro ali não é o valor da força eletromotriz, não é o V,
e sim esse produto aqui. Tá legal? Os pontos B, D são equipotenciais, como são os pontos AC? Não. O que quer dizer equipotencial? Quem sabe? Equipotencial quer dizer que tem o mesmo potencial, não é? O potencial do ponto B é igual ao potencial do ponto D? É. Por que que é? Porque o galvanômetro está marcando zero. Se ele marca zero, quer dizer que esse cara aqui tem o mesmo potencial desse. Mas o potencial do A é igual ao potencial do C? O que vocês acham? Responda, por favor. Diferente. Quem é maior? Do A ou do C? Do A é maior, não é? Porque o A está conectado ao lado de maior potencial. Tá bom? Não entendi a 3. Se o galvanômetro está marcando zero, quer dizer que o potencial do B é igual ao de D, não é? Porque não vai passar corrente. Por que que não passa corrente? Porque não tem diferença de potencial. Tá bom? Beleza. Então, esse pedacinho aqui tá certo. Ó. Só que esse aqui tá errado. Porque o A está ligado diretamente no maior potencial. Ó. E o C está ligado diretamente no menor potencial. Então, o potencial do A vai ser maior que o potencial do C. Se você gostou dessa aula, dê um like, ajude a compartilhar o canal Pirando Amigo. Muito obrigado pela atenção.